A comunicação se encontra em um só lugar, aqui no Voxcast Floripa. Eu sou a Mari Gonçalves, gestora da Vox2U Floripa, e dou voz à minha vida, dando voz à vida das pessoas. E hoje eu vou falar de um tema que impulsiona qualquer negócio e eu que particularmente sou apaixonada, que é vendas. E sabe, por trás de um bom vendedor, por trás de bons resultados, sempre tem um time e sempre tem o líder. E olha que oportunidade, a gente está diante de dois líderes gigantescos de resultados que trabalharam com método, clareza, disciplina e que, apesar de serem contextos bastante diferentes, têm em comum tudo o que há de bom para que um líder gere esse resultado no final para o seu time comercial. E aqui estou com o Murilo Fontana, um líder guiado por um método e consistência, engenheiro de produção e COO da Sysmetal. Ele foi fundamental na operação que levou a empresa a crescer 8 vezes, atendendo marcas como CRM Bônus, Marisol, NDD, Opti e Neogrid. Especialista em organização de operações complexas e desenvolver times de alta performance, ele leva para a gestão a disciplina de um atleta competitivo. E também aqui conosco, ele que é proprietário ali do grupo da Couser Soluções Contábeis e Otimize, CFO do Grupo Geração, Thiago Couser. Ele participou da estruturação financeira que ajudou o grupo a crescer de 5 para 22 lojas, atingindo mais de 1 bilhão em faturamento ao ano. Transforma números em decisões estratégicas e tem mais de 20 anos de experiências no mundo financeiro e contábil. Então você já entendeu, né? Aqui a gente está falando com quem entende de vendas. E, gente, todo mundo sabe que o coração de um processo comercial é a comunicação. Então, eu quero começar ouvindo vocês. Como a comunicação ela impacta diretamente a forma como se vende? Boa pergunta, Mari. Acho que quando a gente fala de comunicação, são muito mais do que palavras. Acho que nem todo mundo sabe, mas a comunicação representa a parte falada, apenas 7% da nossa comunicação. Então, quando a gente fala de um processo de venda, e aí, no meu caso, vendas mais complexas, a comunicação, o tom de voz, a comunicação corporal, ela impacta muito no teu processo de venda. Então, eu sempre gosto de dizer que a comunicação, e principalmente depois que eu entrei na Vox, eu entendi que o que eu falo, o que eu comunico é muito mais do que eu falo. O que eu falo são apenas palavras. Então, a partir do momento que a gente cria mais maturidade, entende como que a gente constrói uma comunicação mais assertiva, com todos os métodos, enfim, todas as técnicas que existem por trás da comunicação, a gente consegue ser muito mais assertivo no dia a dia, nas vendas e no processo comercial como um todo. Legal. E para ti, Thiago? Eu que vendo serviços, é entendendo a dor do cliente, tendo uma escutativa boa e também, eh, também entendendo a dor do cliente e fazendo boas perguntas. Então, eu parei de trazer, de repente, várias soluções para cima de uma mesa, de uma reunião, para entender o que realmente era a dor do cliente e trazer a solução que ele precisava. Então, aí foi o que eu vi que eu melhorei na parte das minhas vendas em relação ao que eu aprendi na Vox em comunicação. Legal. E quando a gente fala na Vox, a gente fala muito num triplé, né? Que é naturalidade, organização das ideias e comunicação não verbal. E aí achei muito interessante o que o Thiago trouxe. Você também trouxe a parte da comunicação não verbal e de aprender a ouvir as pessoas. Quando eu vou vender uma ideia, um serviço, qualquer coisa, eu realmente preciso entender primeiro. Fazer as boas perguntas, se interessar para o outro, para que eu possa entrar nesse meu tripé. E aí, a partir do momento que eu tenho essas informações, eu consigo ser eu mesma, demonstrar com clareza aquilo que eu quero vender e até mesmo usar o meu corpo a meu favor. E aí a gente começa ilustrando aquele processo da comunicação como um todo. E hoje, para vocês, como pensando em time mesmo, precisamos de bons vendedores. Quais são as habilidades que alguém tem que ter, além de saber falar? O que vocês acreditam que tem que ter essa pessoa para fazer parte desse time e ter um bom resultado como vendedor? Boa. Acredito que hoje, quando eu vou contratar alguém, o principal skill que eu avalio é o coachability. É a capacidade dessa pessoa de aprender. Porque vendas, no final do dia, é processo, é ritmo, é método, é constância. Você vai ter que aprender gatilho mental, você vai ter que entender de processo, você vai ter que entender como extrair as informações, então você precisa ter uma escutativa.
Mas hoje, dentro do nosso processo, o principal ponto que a gente avalia, o inicial, é o coachability. Qual é a capacidade dessa pessoa de aprender? Então, eu trago um cenário, um contexto novo de um cliente, o quanto ela consegue absorver, aprender. Por mais que muitas vezes a gente traga um baita de um vendedor, de um concorrente ou de alguém do mesmo mercado, todo negócio tem a sua especificidade. Então, essa capacidade de aprender rápido, de conseguir entender um pouco mais da nossa solução e de como a gente aplica isso no nosso mercado, eu vejo que é um dos principais fatores que geram esses resultados e também atrelado à capacidade de fazer perguntas inteligentes. Porque quando a gente fala de escuta ativa, que o Thiago trouxe muito bem essa parte, não basta a gente ter uma escuta ativa se a gente não saber perguntar as informações necessárias corretas. Então você precisa saber fazer as perguntas certas para que o cliente consiga te entregar, o lead, né, consiga te entregar qual é a necessidade dele. E aí a necessidade não a dor. A gente tem que tomar cuidado para a gente não questionar e descobrir qual é a dor do cliente e resolver a dor. Muitas vezes a dor é o que está doendo no momento. Então, se você tem uma dor de barriga, que está comendo chocolate todo dia, eu não posso vir te dar remédio todo dia. Eu tenho que te fazer parar de comer chocolate. Então, eu vejo que, juntando um pouco de tudo isso, esse coachability, essa capacidade escutativa e fazer boas perguntas, é o que eu considero como boas características para o vendedor. Muito legal. Eu estava falando, eu lembrei de um livro, que é Contability, e tem o Discutability, né? Que é o amarelinho e o verdinho, que eu utilizo muito, assim, para minha liderança, e eu indico para quem lidera também. Eu agora não tô me lembrando, é o João Cordeiro, o autor, se eu não me engano, hein? Posso estar enganada, vamos procurar aí no Google. Mas é 2 livrinhos, um verde e um amarelo, a Contability e Discutability. E ele traz muitos exemplos de como você, como um líder, identificar esses padrões e como você treinar essas pessoas para desenvolver tudo isso. Então é bem legal, porque ajuda no repertório até quando a gente está precisando de ferramentas ali. Para mim, eu sempre digo que vendas é como se fosse a chave das algemas contra o sistema. Então, o que eu penso de um vendedor é que ele seja, primeiramente, ambicioso. Ele precisa estar incomodado com aonde ele está e queira ganhar mais. Então, busco isso aí de uma forma que a gente consiga depois trazer eles para dentro do processo, do funil de vendas, dentro da concessionária. Mas o cara que faz a diferença e que está sempre na ponta é aquele cara que precisa, que faz uma conta mais alta do que pode pagar, sabendo que precisa correr atrás desse dinheiro. Então, tem até a história de um cara que eu conheço, que ele acabou comprando um apartamento sem poder pagar as parcelas, mas confiando muito nas vendas, confiando no que ele ia correr atrás, ele ia dar um jeito de pagar as parcelas. Aceitaram vender parcelado, eu vou dar um jeito de pagar, porque eu sei vender bem. Então, eu busco dessa forma para conseguir trazer um bom time. Lógico que nem sempre a gente tem 10 dessas pessoas dentro do time, mas aí a gente vai para a parte de treinamento, que traz as pessoas que são melhores para treinar as que estão mais por baixo, para ver se elas conseguem ter um equilíbrio, né? Você tava falando, eu pensei só na imagem assim, ó. Você tá com fome, ó? Tá aqui o queijo, tá aqui a faca. Eu só não posso te dar fome. É isso aí. A gente, como líder, a gente dá o queijo, dá a faca. Mas aí a fome é da pessoa, né? Ela que vai ter que pegar, cortar e comer. Então tem que realmente ter essa fome para poder vender, para poder ter essa energia. Porque venda também tem muito a ver com energia, né? Entrega. Porque aí Sim, pega o processo e joga energia. é isso aí. E aí, me fala também um pouco mais, Thiago. Hoje você acha que para vender melhor, vender mais, é melhor ter um bom produto ou melhor, ou saber se comunicar muito bem o valor dele? O que você acha que pesa mais na balança na hora de vender? Eu acredito que tu saber comunicar o melhor valor sempre é mais importante, porque hoje a concorrência é muito grande, tanto na parte, falando em parte de serviços contábeis, quanto na parte de concessionárias, venda de automóveis. Essa invasão dos chineses estão eh, bagunçando todo o mercado brasileiro. Eles estão vindo para dominar. E se eu falar só de preço, eu não vou conseguir concorrer com esse pessoal. Então tem que vender o valor da marca, a garantia, vender negociação, fazer uma negociação melhor. E o mais importante é trazer o cliente para dentro da loja e ter uma equipe bem treinada para quem entrar dentro da loja não sair de lá sem comprar um carro. Então é tão difícil isso aí. Eu só sempre falo, cara, a gente gasta tanto dinheiro para trazer o cliente para dentro e chega aqui e é mal atendido, isso aí não pode acontecer, né? Então, trouxe o cliente para dentro da loja, tem que dar um jeito de vender pro cara. Muito bom. E no teu mercado, na tua visão, Murilo? Boa. Essa é uma pergunta que
vou arriscar trazer bastante convicção aí na minha resposta, mas eu tenho uma história prática de Sismido que, na minha visão, você saber comunicar o valor é muito mais crítico e mais importante do que efetivamente você ter um bom produto. A Sismido está há 10 anos no mercado e os primeiros 5 anos foram anos de muito foco em produto, desenvolvimento. Nosso CEO, nosso CTO atuais olhavam muito para produto e não tinham essas skills de venda. E o que acontecia é que mesmo com um produto, naquele momento, muito à frente do mercado, muito bom, ele não vendia, porque você não tinha alguém vendendo. Então eu costumo dizer sempre, um produto bom, sem um vendedor ou com um vendedor ruim, vende muito menos do que um produto, às vezes, não tão bom, mas com um bom time de vendas. Obviamente, no longo prazo, se o teu produto é ruim, não existe venda que te sustente. Mas eu enxergo muito como você demonstrar o valor é mais importante, efetivamente, do que você ter, naquele momento, o melhor produto do mercado. Se a gente olha, por exemplo, hoje para hambúrguer, hoje o melhor hambúrguer do mercado, ninguém fala talvez que é o McDonald's, mas é o que todo mundo mais come e mais conhece. Então, nem sempre aquele que é o melhor é o mais conhecido, mas é aquele que vende bem. Então, acho que é um pouco aí do nosso cenário aqui de Sismido. É muito legal a visão de vocês, porque quando a gente começa a entender isso, a gente valoriza ainda mais a comunicação. E é a principal habilidade para que isso tudo aconteça e realmente se exponha e vá. E quando a gente fala de comunicação assertiva vendas, a gente tem que falar de storytelling. Vamos lá, me ajudam. Como que vocês utilizam isso para reforçar a autoridade de vocês, engajar os clientes, até mesmo transparecer isso para o time de vocês? Legal, eu vejo que storytelling ele entra em duas alçadas, tanto vender internamente para o time, falando em construção de cultura. Então, você ser aquele líder que você não só tem um bom storytelling e fala as coisas, mas você também faz. Eu acho que internamente usar o storytelling para você conseguir construir cultura, fortalecer. E externamente para o mercado, é você ter um bom storytelling para você gerar autoridade. Para você conseguir transmitir segurança para os teus leads, para os teus líderes, teus leads, para o teu mercado. E quando a gente fala de gerar autoridade, obviamente, você não consegue gerar autoridade se você também não for autoridade. Então, você ter bons clientes, bons fornecedores, é algo que automaticamente te alavanca e te joga para cima. Então, hoje, se você atua, vou trazer o caso da Sismiddle. Nós somos parceiros de integração dos principais líderes do mercado, na área do varejo, na área da saúde, tecnologia, área fiscal. Automaticamente, a gente estando com quem é líder, a gente também vai estar à frente no mercado, a gente vai estar à frente do que os outros estão fazendo. Então, a gente olha muito para aquela frase, você é a média das 5 pessoas que você está mais próximo. E eu vejo que nos negócios é a mesma coisa. Se você está junto dos 5 líderes de mercado, naturalmente você vai ser líder do teu mercado também. Então, eu vejo que é um pouco, sabe, dessa mistura, tanto interno, olhando para a cultura, quanto externo para gerar autoridade. Complementando o que o Murilo trouxe, que trouxe muito bem, eh, agora trazendo mais para minha área, eu sempre busco colocar para o cliente uma história que eu já vivenciei. Então, eu trago algo que já foi resolvido, algo que já aconteceu comigo, para trazer mais autoridade e ele entender do que eu estou falando. Porque às vezes não adianta eu estar falando só sobre sistemas, sobre tributos, eu tenho que falar a linguagem do meu cliente. E às vezes trazendo uma história, trazendo para um negócio que já aconteceu, fica mais fácil de entender. E assim, storytelling, vamos trazer para a prática da oratória, na minha visão, de forma muito simplista, é como você conduz a pessoa a criar uma imagem daquilo que você quer demonstrar. E acaba sendo algo muito necessário para conectar a mensagem. Porque não é sobre como eu comunico, mas é como o outro recebe essa comunicação e como ele traduz essa imagem. E storytelling nada mais é que, como vou pegar o exemplo lá de trás, do McDonald's. O que faz hoje a gente olhar as cores e comprar o mesmo alimento é exatamente isso. Ele traz uma essência, uma história que gera uma empatia, que gera uma afinidade, que gera algo que faz ser familiar e faz querer a gente estar perto. Então, quanto mais a gente utilizar o storytelling nos nossos recursos, melhor vai ser o engajamento, melhor vai ser a aceitação e até mesmo a compreensão, para que a pessoa se veja, não, mas é assim que acontece, esse é o produto final, é isso que vai acontecer? Aí a gente consegue começar a construir na mente da pessoa o porquê da nossa diferenciação. E aí acabou a concorrência, né? Porque aí é sobre nós.
É isso, posicionamos, criamos autoridade nesse processo. E para vocês hoje, né, como que a constância e a disciplina vão impactar o resultado das vendas a longo prazo com o tempo? Na apresentação do Murilo, ele falou sobre o atleta ter disciplina, e eu acredito que vendas está 100% ligado à rotina de um atleta. O vendedor, ele tem que ter uma saúde mental muito boa, porque ele recebe muito mais não do que sim. Então ele tem que estar preparado para isso. Ele tem que estar treinando todos os dias e estar pronto para levar um não. Não, 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 para de repente depois ter um sim. Já não lembro mais a pergunta. Exatamente, sobre a constância e a Ah, tá. disciplina. E eu vejo que isso aí tem tudo a ver. Eu também sou muito do esporte, gosto demais de correr, de surfar. E eu vejo que isso muda o meu dia a dia, porque eu sou constante também. Eu sou constante nas minhas demandas, eu sou constante com o meu time. Então, eu ligaria direto essa constância de vendas com o dia a dia de um atleta, da performance, da inteligência emocional e do treinamento. Sensacional. Eu sou suspeito, eu gosto muito de esporte, pratico muito esporte, mas eu vejo um reflexo muito grande no que um atleta de alta performance faz com o que um vendedor de alta performance também entrega. Acho que existe muita coisa, eu falei do coachability antes, então o quanto essa pessoa é capaz de aprender, mas ninguém aprende do dia para noite. Então você precisa ter um processo, você precisa ter uma evolução. Quanto mais roleplay você faz, melhor você vende. Quanto mais você treina teu pitch, melhor fica o teu pitch. Quanto mais contexto você trabalha, mais repertório você tem para falar com os outros leads, outros clientes. Então, na minha visão, é paralelo, e sempre a constância e o longo prazo fazem muita diferença. Eu acredito muito que o esforço vence o talento quando só tem talento. Então, acho que no longo prazo, pensando em vendas, esse treino, essa evolução, essa capacitação é essencial para alcançar grandes resultados. Até porque eu vejo que a gente não quer vender uma vez só para aquele cliente, né? A gente quer ter recorrência. E se tu começar errado, o cara pode ser que compre contigo, mas uma vez só. E tu tendo essa qualidade no atendimento, essa parte aí de acompanhamento, com certeza vai virar uma referência para ele. Quando ele pensar no serviço que tu vende, ele vai lembrar de ti. E é muito legal essa analogia que vocês trouxeram, essa visão, porque quando a gente pensa num atleta de alta performance, atleta olímpico, tem atletas que passam 1 ano, 2 anos, às vezes 4 anos se preparando para baixar 1, 2 segundos, 3 segundos. Então, olha o nível de resiliência para os nãos, para a rotina que ele tem que ter constante para porque ele chegar lá no final e ter aquele resultado que ele queira. E o vendedor, tendo essa visão, ele vai entender que ele vai chegar lá. Porque é sobre vender segunda vez, é sobre ser lembrado, é sobre ser indicado. E isso só vai acontecer se ele tiver nessa disciplina e nessa evolução como um verdadeiro atleta. E acho que um ponto legal de agregar aqui, Mari, é que um bom vendedor de sapato nem sempre vai ser um bom vendedor de roupa, um bom vendedor de carro. Porque a constância e a disciplina não é somente em vender, mas é no processo de cada venda específica. Então, por isso que o Perfeito. tempo é necessário para criar essa casca e para realmente, a gente fala, leva 3 meses para rampar, para estar pronto para vender. Porque não basta eu ser o melhor vendedor do mundo se eu não sei vender o teu produto específico. Então, tem todo esse processo de evolução e constância para você ser bom naquele mercado, naquele nicho específico. E ter repertório. E ter experiências. E Exato. saber ouvir o não daquela pessoa específica. E como eu vou antecipar esse não para a próxima vez. E não levar pro coração, né? Levou um não, É, começa tudo de novo. exatamente. Porque se levou pro coração, aí tu não é vendedor. É isso aí. Exatamente. A gente faz o quê? Quando a gente toma um não, a gente busca o sim, a gente É. não desiste. Tenho muitas histórias de alunos na Vox, inclusive, que às vezes sentam aqui comigo, que eu tive que, assim, ó, puxar pela orelha para trazer para dentro da escola. 1 ano, 2 anos, conquistando a pessoa para ela acreditar e vir para com a gente. Só que qual que acontece? Depois disso, ele te torna uma marca. Ele te lembra de você, ele fala, você não desistiu de mim, e hoje estou aqui. E isso é legal porque é esses follows, entre aspas, essa constância de um produto, de uma visão, que vai construir a mentalidade do vendedor. E acho que um ponto legal de ressaltar, e eu vejo tanto isso na parte Thiago, na minha parte da Vox, é que para você também ser um bom vendedor, você tem que ter um bom produto. Porque você buscar um sim de alguém que te deu muitos nãos e você não ter um bom produto na mão,
você não vai ficar satisfeito no final do dia. Agora, tu sabe que quando tu vai lá e resgata essa pessoa, tu tem certeza e convicção que tu vai transformar a vida da pessoa, que essa pessoa vai sair do outro lado com a Vox. Então, eu vejo que precisa ter um bom produto atrelado a isso, porque senão nem o melhor vendedor do mundo é top performer. Eu demorei quase 6 meses para fechar com a Vox, né? E vocês não desistiram de mim. Mas não foi aquela coisa que vai muita sede ao pote, porque, cara, quando vem com muita vontade, eu recuo, não respondo mais. Mas vinha lá, jogava uma pedrinha, como é que tá? Vamos fechar hoje? Não, agora não. E chegou no momento que pegou no dia certo e acabou vendendo e que bom. E hoje estamos aqui, né? E aí, no meio do treinamento, eu fui lá, sentei. Vem cá, vamos na sala. Vamos aqui. É, Vamos fazer agora o é pós. isso aí. É sobre isso. Por quê? Porque virou uma marca positiva e a gente vende uma recorrência. E aí vai gerando todo esse impacto, essa E as conexão. pessoas hoje perguntam. E a gente, pelo menos eu, indico sempre a Vox. Pô, onde é que tá fazendo aquele curso de oratória? Vox, no centro. E as pessoas chamam a atenção das pessoas. Tem muita gente que tem esse medo de falar em público e problema com a comunicação. E eu acho que o maior desafio de vocês aí como escola é conseguir trazer essa turma para cá, né? Porque eu tenho medo, eu vou lá, vou me expor mais ainda, mas é bacana, porque as coisas precisam ir evoluindo, né? E acho que um ponto legal de trazer para quem está nos ouvindo é que aqui a gente está falando de vendas especificamente. Sim, comunicação é essencial para vendas, não se vende sem comunicação. Mas a comunicação, a Vox, não é só para quem é vendedor. É para você falar com o marido, com a esposa em casa, para você se comunicar com os filhos, para você se comunicar no trabalho. Então, eu acho que também é legal trazer isso. A gente falando de Vox agora, e acho que eu também sou suspeito, acho que tive uma grande evolução aqui dentro, com certeza. Eu acho que é isso, não é simplesmente, eu quero ser um vendedor. Eu quero me comunicar melhor, eu quero ouvir melhor, quero ter uma escutativa melhor, quero entender melhor as outras pessoas. Então, acho que a comunicação é muito mais do que simplesmente vender. Eu acho que a gente também se autoconhecer. Eu acho que o curso também fala muito sobre isso. A gente tem várias técnicas, várias dinâmicas. E eu acho que também com vulnerabilidade. Eu vejo que todo mundo que vem para Vox vem de coração aberto. E para a gente ter sucesso, com certeza, isso é um grande diferencial. Vocês viram? Estão bem treinados, gente, esses nossos alunos. Deu espaço, fizeram um pitch para mim. Eu nem vou precisar trabalhar hoje. Simples assim. Agora eu quero ouvir de vocês. Bora treinar a Vox de novo? Quero ver vocês explicando as técnicas da Vox e fazendo um pitch do negócio de vocês pra câmera, hein? Bora lá, quem começa? Quem começa? Para você que está me ouvindo, quero que você pense na pessoa mais desorganizada que você conhece. E agora, tenta imaginar, criar na tua cabeça como é o quarto dessa pessoa. Talvez você tá imaginando uma cama bagunçada, roupa jogada por tudo, papel de comida largado, prato no canto em cima da mesa. Uma desordem, uma bagunça total. Agora, pensa comigo, a pessoa mais organizada que você conhece. Pensa o quarto dessa pessoa. O lençol esticado, os travesseiros organizados de forma linear, a mesa bem branquinha, lustrada, todas as roupas dobradas. Quando você monta, enxerga isso na tua cabeça, qual dos dois cenários te traz mais tranquilidade, mais leveza? Acredito que o segundo. E esse é uma realidade que a maioria das empresas hoje no Brasil também enfrentam. Então, empresas que têm muitos dados, têm muitas coisas bagunçadas no quarto, e que quando tudo tá bagunçado, você não consegue utilizar bem as coisas. Então, às vezes, tu nem sabe onde tá uma chave, onde tá um prendedor de cabelo. Enquanto quando você tem um quarto arrumado, a casa arrumada, você tem ordem. E ordem, no longo prazo, te dá crescimento, te dá clareza. Então, hoje, quando a gente fala de integração de sistemas, segundo Gartner, que é a principal consultoria de tecnologia do mundo, até 2026, ou seja, no ano que vem, 80% das empresas vão travar por falta de estratégias de integração de dados. E é por isso que empresas que são líderes nos seus mercados e têm a Sysmiddle como parceiro, têm estratégias claras de integração de dados e fazem de integração, que normalmente é uma dor, um caos, uma bagunça, em um diferencial competitivo para os seus negócios. Então, se você trabalha com tecnologia, se tua empresa busca ser líder, assim como NDD, NeoGrid, CRM Bônus, entre grandes outras empresas que já foram faladas aqui, vai ser um prazer
Meus contatos vão estar aqui no link do vídeo. Vai ser um prazer poder conversar contigo e te explicar como que essas empresas estão crescendo, sendo líderes de mercado e como a gente pode fazer o mesmo com a tua também. Olha, ilustrou storytelling. Vocês estão vendo? A gente que não entende nada de tecnologia entendeu o que a gente prefere. Com certeza a pessoa mais organizada. E Murilo, como que a gente faz pra gente encontrar vocês nas redes sociais? Já deixa aí. Boa. LinkedIn, Instagram, @sysmiddle. Meus perfis pessoais é @Murilo Fontana. Acho que são E a esses gente dois. já encontra lá, hein? Tua vez, hein, Thiago? Quero ver. Vamos lá. Vocês já se imaginaram estar dirigindo um carro de noite com os faróis apagados? Vocês podem até estar seguindo em frente, mas sem saber para onde estão indo. Então, me chamo Thiago Kozer, eu trago soluções nas demonstrações financeiras da sua empresa. Então, eu me preocupo muito em deixar o empresário fazendo o que ele sabe de melhor, que é vender ou estar negociando o produto dele. E deixa que toda a papelada, toda essa parte burocrática, agora vem a reforma tributária, vem mudança de tributação, deixa que nós aqui do escritório da Kozer e Kozer assumimos toda essa responsabilidade e trazemos tranquilidade na tomada de decisões de vocês. Muito bem. E como a gente te encontra nas redes sociais? É Thiago, sem H, .kozer, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E a empresa? A empresa é Otimize Now, Kozer e Kozer Serviços Contábeis. E o Grupo Geração também. Grupo Geração, acho que bastante gente já conhece. A gente vende carros novos, usados, motos, bicicleta, quadriciclo. Tem produto para todo mundo. Muito bom. Você gostou de como eles ilustraram e trouxeram simplicidade e ao mesmo tempo clareza na hora de fazer o pitch? Agora é minha vez de dizer, vem pra Vox to You, que lá você vai aprender a construir isso de forma clara, segura, sem perder a tua naturalidade. Segue a gente lá nas redes sociais, @vox2u.florianópolis. E se quiser me conhecer melhor também, me segue lá na minha rede social, @avozdamari. Meninos, muito obrigada. Agora eu já vou deixar vocês irem para ir continuar vendendo, liderando e crescendo cada vez mais. Obrigada pela confiança e que cada vez mais vocês levem a vida das pessoas a voz para que elas continuem acreditando nelas mesmas. Obrigado, Mari. Valeu, Mari. Muito bom essa experiência de gravar um podcast. Valeu. Que legal. Sejam muito bem-vindos. E com você, até logo. Nos vemos.